Nesse horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, e CRE, Conselho Regional Espírita da 11ª Região. A visão espírita para um novo tempo. Em 2 palavras, eu posso resumir tudo o que aprendi sobre a vida. Ela continua. Amigos e ouvintes, iniciamos nesta emissora mais um programa A Caminho da Luz. Uma realização da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares e do Conselho Regional Espírita da 11ª Região do Estado de Minas Gerais. Estaremos divulgando o Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas. Eu sou Geraldo Rocha e participam comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela e Ítalo Pifano. Iniciando o programa de hoje, façamos agora a nossa prece inicial. Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos por que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos novos rumos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos alhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba, hoje e sempre, a gratidão de quantos te devem tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigada, Senhor. A Caminho da Luz. A infelicidade não é somente por não desfrutar de um tempo seu, mas, sobretudo, por não usar um tempo para si. Reflitam conosco no programa agora. Sala de aula, guerras, Parnaso de Além-Túmulo. Zoraia Bolsoni apresenta o poema Ao Meu Caro Quintão, da obra de Casimiro Cunha. Agenda Espírita, palestra na Aliança Municipal Espírita, Seminário Regional de Evangelizadores. Variedades Espíritas, hoje em 2 momentos com o tema Zacarias e o Anjo. É bom saber, um novo fim. Seara dos Médiuns, formação mediúnica. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos continuidade ao estudo do capítulo 6º da 3ª parte de O Livro dos Espíritos,
sobre a lei de destruição com o tema guerras. Que é que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Na revista O Semeador, número 994, de julho de 2014, artigo É necessária a guerra, Renato Costa comenta: a resposta dos espíritos à questão 742 nos causa uma reflexão preocupante. No estado de barbaria, os povos um só direito reconhecem, o do mais forte. Disseram eles: pois não é a lei do mais forte o direito ainda invocado pelas potências ao intimidarem com ações militares governos que não seguem suas diretrizes? O estado de barbárie ainda sobrevive porque a humanidade ainda não aprendeu a evitar as causas dos conflitos, e os governos, como reflexos que são dos povos que nos elegem, tampouco sabem fazê-lo. A guerra existe porque nós, que ainda estamos no estado de barbárie, a causamos, mas ela é ao mesmo tempo necessária, porque não há maneira mais eficiente, no estágio em que nos encontramos, de acelerar nosso progresso material e moral. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. No mesmo artigo, na revista O Semeador, número 994, de julho de 2014, Renato Costa comenta: diz velho ditado que quando um não quer, dois não brigam. Pois sejamos sempre esses, um que não quer. Mas não basta evitarmos envolver-nos em conflito. Devemos, mais que isso, ser pacificadores, ensinando àqueles à nossa volta a eliminarem eles também as causas de conflitos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, disse Jesus. Esses pacíficos de que fala Jesus são os que já atingiram o estágio de plena paz interior. Quem vive em paz consigo mesmo, vive em paz com o mundo e irradia paz à sua volta. Se ainda estamos longe desse estágio, que pelo menos nos esforcemos para ficar em paz o máximo de tempo que conseguirmos. É através do exercício contínuo que lograremos sucesso. Não importa quantas existências levaremos para nos tornarmos pacíficos, mas com certeza, um dia isso acontecerá. Quando toda a humanidade for composta de espíritos pacíficos, a Terra estará galgando mais uma transição, além daquela que se aproxima, pois estará passando de mundo de regeneração para mundo feliz. Nessa ocasião, a Terra estará em paz. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês faz o seguinte comentário: as guerras desaparecerão certamente da face da Terra quando os homens nela estagiados compreenderem o amor e passarem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Esse dia deve chegar pelo somatório de todos os esforços das almas de boa vontade. É um mar de virtudes que está surgindo gota a gota, e a esperança nos faz sentir a sua realidade. Devemos anotar um trecho de O Livro dos Espíritos, nos Prolegômenos, que diz: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo,
dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Quando os homens chegarem a esse tempo, não existirão mais guerras nem discórdia entre os povos. A força que deverá unir todos os povos é a força do amor. É nesse empenho que se encontra a doutrina dos Espíritos, mostrando a todos os povos, de todas as nações do mundo, que somente o Cristo de Deus tem condições de ajudar a estabelecer a paz no mundo, porque as formas, que são inúmeras, dos seres humanos se modificarem e reencontrarem o paraíso perdido, estão dentro de cada um. Quem ainda não encontrou o céu dentro de si mesmo, que o procure, pois ele não se encontra em outro lugar. Por enquanto, mesmo os homens que são pastores de ovelhas ainda carecem das bênçãos da vivência do que pregar, porque somente vivendo o amor é que poderão dirigir os que os acompanham para a libertação espiritual. Mateus, no capítulo 23, versículo 3, anotou, reforçando o que queremos dizer: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e a não fazem. A poesia que veio do mundo espiritual. Parnaso de Além-Túmulo. Reflexão e paz. Ao meu caro Quintão. Quintão, eu sei da saudade que te aperta o coração, dos nossos dias passados que tão distantes se vão. Vassouras, belas paisagens cheias de vida e de cor, um céu azul e estrelado cobrindo uns ninhos de amor. Árvores fartas e verdes, pela alfombra dos caminhos, a ermida branca e suave de ternos doces carinhos. O nosso amigo Moreira e a sua barbearia, onde uma vez me encontraste na minha noite sombria. Detalhes cariciosos da vida singela e calma, vida de encantos divinos que eu via com os olhos d'alma. Meus pobres versos, singelos, aves em plumes da dor, que traduziam no mundo o meu pungente amargor. A minha pobre Carlota, a companheira querida, o raio de claridade da noite da minha vida. Os artigos do Bezerra, de outros tempos, no O País, o mestre da velha guarda, unida, forte e feliz. A tua doce amizade, a luz do Consolador, teu coração generoso de amigo, irmão e mentor. Ah, Quintão, hoje os meus olhos embebedam-se de luz pelas estradas sublimes da santa paz de Jesus. Mas não sei onde a saudade é mais forte nos seus véus, se pelas sombras da terra, se pelas luzes dos céus. Agenda Espírita. Os fatos e acontecimentos que são notícia. O 11º Conselho Regional Espírita convida a todos para um seminário regional de evangelizadores da infância com o tema Aprendendo, Ensinando, Ensinando, Aprendendo, sob responsabilidade do DIGE, Departamento de Infância e Juventude, a realizar-se no dia 1º de março de 2015, de 8h30 às 16h30, na sede da AME, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, e do CRE, Conselho Regional Espírita da 11ª Região,
localizada na Rua São Domingos, número 148, bairro Vila Mariana, próximo à creche Madre Teresa de Calcutá. As inscrições poderão ser feitas até o dia 26 de fevereiro de 2015 pelo e-mail sandra.inlar@hotmail.com. Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares terá reunião pública em sua sede. A partir de março, a nova sede da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares terá uma reunião pública aos sábados às 20 horas, com palestra doutrinária e passes. Os expositores serão encaminhados pelas casas espíritas da cidade no sistema de escala. O objetivo é a utilização do novo espaço com atendimento à comunidade da região da Vila Mariana, onde se localiza a nova sede. A palestra inaugural será no dia 7 de março, às 20 horas, e o expositor será o presidente da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares e também presidente do Grupo Espírita Ana Nery, Hudson Bento. Na sequência do mês, estão agendados o Grupo da Fraternidade Marta Figner, dia 14, o Grupo Espírita André Gustavo, dia 21, e a Associação Espírita Vicente Pifano, dia 28. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Zacarias e o anjo. Conta o evangelista Lucas, no capítulo 1, que sob o reinado de Herodes, rei da Judéia, há perto de 2000 anos, morava na região serrana, nas proximidades de Jerusalém, o velho Zacarias. Era um dedicado sacerdote, homem piedoso e nobre, pertencente à turma de Abias, uma das 24 que, segundo as disciplinas do culto judeu, serviam no templo em Jerusalém, obedecendo a um sistema de rodízio. Zacarias carregava uma tristeza, não tinha filhos. Durante anos implorara a Deus que lhe concedesse a graça de acolher um rebento querido em seus braços. Com a velhice, desistira da ideia. Difícil antes, impossível agora. Isabel, sua esposa, jamais lhe daria um herdeiro. Para os judeus, não ter filhos era uma desgraça. A desonra pesava sobre a mulher que nunca concebera. Ambos suportavam com paciência a penosa situação e cumpriam seus deveres com retidão, sempre submissos ao Senhor. Espíritos evoluídos jamais condicionam a confiança em Deus à satisfação dos desejos humanos. Confiam porque guardam plena consciência de que Deus sabe o que faz. Certa feita, quando chegava a vez de sua turma, Zacarias partiu para a cidade santa. No templo, tirada a sorte, coube-lhe entrar no santuário, onde queimaria incenso em homenagem ao Senhor. A multidão aguardava do lado de fora. Para espanto de Zacarias, sozinho no sagrado recinto, surgiu diante dele uma entidade angelical. Tratava-se de Gabriel, o mais famoso anjo das escrituras bíblicas, chamado pela tradição religiosa de alta categoria. Além de Zacarias, ele esteve com o profeta Daniel e também com Maria, mãe de Jesus. Provavelmente apareceu em outros episódios bíblicos sem se identificar. Em linguagem espírita, diríamos que Gabriel
é um espírito superior, um dos mais importantes prepostos de Jesus. Zacarias teve medo, o que revela sua pouca familiaridade com as manifestações desta natureza. Os judeus não estavam acostumados a lidar com espíritos. Diga-se de passagem, caro ouvinte, raras pessoas não se assustariam. São sempre temidas as assombrações. O anjo buscou tranquilizá-lo. Não tenhas medo, Zacarias, porquanto a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho a quem chamarás João. Ficarás feliz e muitos se rejubilarão com seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho nem bebida inebriante. Será cheio do Espírito Santo desde o seio materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, Deus deles, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo dedicado. Gabriel reporta-se a grandeza moral daquele que nasceria filho de Zacarias e Isabel. Um espírito que obviamente já vivera muitas encarnações na terra, com larga bagagem de experiências e aquisições morais. Impossível negar essa evidência. Equivaleria a admitir que Deus beneficia filhos seus com virtudes que a outros nega, uma flagrante e inaceitável injustiça. Como o próprio Cristo revelaria mais tarde, Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, aquela criança seria a reencarnação de Elias, o austero e poderoso profeta judeu que vivera há 8 séculos. Naqueles tempos recuados, os homens consagrados a Deus obrigavam-se a uma existência especial. Dentre os compromissos que assumiam estava a abstenção de álcool, daí a observação do anjo. Sempre que se volta para a religião, o homem é inspirado a preservar a pureza, evitando a taça dos prazeres inebriantes que anestesiam a consciência e afetam os sentidos, simbolizados pelo álcool. As forças do bem pedem instrumentos dóceis, equilibrados e puros, para que possam se manifestar em plenitude na terra, derramando bênçãos de esperança e paz aos homens. A caminho da luz. Só sei que nada sei, só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei pra dar a alguém real felicidade. Eu já paguei o mal com o bem, desci pra levantar alguém, sem rechaçar, sem desdém, sem prejuízo de outrem. Ainda ódio em mim, pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente. Vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo patente. O mal que eu não quero ainda faço, o bem que eu quero esse ainda não faço. Estou enganando a quem? Longe do homem de bem. Estou enganando a quem?
além de mim mesmo, além de mim mesmo. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Estou enganando a quem, além de mim mesmo, além de mim mesmo. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Segundo momento do tema Zacarias e o anjo. Zacarias admirou-se. Como pode isso acontecer se eu e minha mulher somos velhos e ela, além do mais, sempre foi estéril? O visitante parece não ter apreciado a pergunta. Sou Gabriel, que estou diante de Deus e fui enviado para anunciar esta boa nova. E porque duvidaste, doravante vais ficar mudo. Não poderás falar até o dia em que o teu filho nascer, visto não haveres acreditado em minhas palavras, que a seu turno se cumprirão. O povo aguardava Zacarias, estranhando a demora. Quando ele saiu sem poder falar, causou estupefação. Algo inusitado acontecera no santuário. Zacarias explicou por meio de sinais e continuou mudo. Decorridos os dias de seu ministério sacerdotal, regressou ao lar. Imensa foi sua surpresa quando, tempos depois, confirmando as palavras do anjo, Isabel ficou grávida. Após 9 meses, dava à luz um menino forte que, conforme a recomendação angélica, recebeu o nome de João. Seria conhecido mais tarde como o Batista. Com o nascimento de seu filho, Zacarias recuperou a voz e pôde relatar melhor sua experiência, rendendo graças a Deus pela dádiva recebida. Gabriel aparenta ser um anjo de pavio curto, que não gosta de ser contestado. Pior, atropelou a justiça ao condenar Zacarias a tão longo mudismo apenas por manifestar sua justificável dúvida. Inadmissível os espíritos superiores nos castigarem
por pedirmos esclarecimentos a respeito de suas afirmações. Eles orientam, explicam, ajudam, amparam, mas jamais se exasperam e muito menos impõem sanções, ainda que revelemos ceticismo. É fácil entender o que aconteceu. As circunstâncias que envolveram o nascimento de João tinham por objetivo impressionar os judeus. Em linguagem atual, diríamos que houve uma ação de marketing. Um sacerdote que ficou mudo após conversar com um anjo e uma mulher estéril que concebeu em avançada idade eram acontecimentos marcantes. Fatalmente causariam assombro e dariam o que falar, particularmente na humilde aldeia onde residiam. Importante que João fosse recebido desde o início como alguém consagrado a Deus, que o povo se habituasse a ver nele um grande profeta, pois lhe seria confiada a tarefa de preparar os caminhos para o enviado celeste, há séculos aguardado pelo povo judeu. A experiência de Zacarias lembra algo importante. Todos temos um anjo de guarda, um mentor espiritual que nos inspira e ampara na jornada humana. Um amigo reclamava: se é assim, os anjos de guarda lá em casa andam de férias. Meu filho foi reprovado nos exames, minha filha adolescente envolveu-se com um rapaz e ficou grávida, minha mulher bateu o carro. Nosso cão foi atropelado por um automóvel e eu, num momento de irritação, dei um tapa na mesa e fraturei a mão. Há aqui um equívoco em relação à atuação dos protetores espirituais. Não são babás à nossa disposição diuturnamente. Não é sua obrigação evitar transtornos como a reprovação do aluno displicente, a gravidez da jovem inconsequente, o acidente com o motorista distraído, o atropelamento do cão negligenciado, a fratura resultante de ato irracional. Sua função é inspirar-nos ao bem, ao cumprimento de nossos deveres. O protetor espiritual atua na intimidade de nossa consciência. É a voz inarticulada que nos alerta. Cuidado, controle-se, cultive a prudência, olhe por onde anda. Ele tem poderes para evitar que nos atinjam certos males e o faz frequentemente, sobretudo em relação à nossa estabilidade física e psíquica. Não fosse por ele, bem maiores seriam nossas dificuldades e problemas. Mas deixa que colhamos as consequências de nossas ações, a fim de que aprendamos a respeitar as leis da vida, as regras de bem viver. Assim como a mudez de Zacarias marcava acontecimento auspicioso, inúmeros males que nos afligem situa-se como gloriosos marcos de renovação que nos estimulam a repensar a existência, induzindo-nos a procurar os valores espirituais. Assim, muitos descobrem as bênçãos da religião. Assim, muitos se aproximam de Deus. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Um novo fim. Essa uma grande verdade expressa pelo nosso querido companheiro Chico. Nada do que foi feito pode ser modificado, apagado. Toda a nossa história, a de cada um de nós,
está impressa nos anais cósmicos e um dia poderemos acessar o nosso próprio histórico, nosso currículo indelével, onde se encontram milênios e milênios de vida, existências de todo tipo e todo tipo de experiências. Certamente, aí chegados, nossas opções, atos e posturas não mais nos espantarão. Já não mais teremos medo de conhecer o mais obscuro e remoto passado de nós mesmos. Já nem mesmo teremos vergonha ou algum sentimento de culpa. Isso porque já teremos atingido sabedoria capaz de compreender que tudo o que escolhemos e vivenciamos, com suas inexoráveis consequências, foi-nos absolutamente necessário para um aprendizado eficaz e seguro com relação ao nosso progresso espiritual. Entenderemos que era tudo o que podíamos fazer naquelas épocas, ainda intrinsecamente ignorantes, recém-saídos dos reinos precedentes que nos forjaram instintos e sensações fundamentais, engatinhávamos no beiral da nossa longa estrada evolutiva. Depois, já caminhando, embora ainda cambaleantes e vacilantes, chegávamos ao ponto em que começávamos a adquirir capacidade de discernimento e, com ele, a possibilidade de fazer nossas próprias escolhas. Assim, atingíamos mais um grau na escala ascensional, o da responsabilidade. Ainda incipiente, falha, mas já em ação. Analisando e refletindo sobre tudo isso, compreendemos o que quis dizer Chico Xavier, particularmente no que se refere a elaborarmos um novo fim. Hoje já temos um pouco mais de entendimento, já estamos um pouco mais esclarecidos face a tantos ensinamentos e recomendações, quedas e avanços no recorrer desses milênios. Consequentemente, podemos começar agora a reestruturar as nossas bases, fortalecendo-nos à luz da razão, do bom senso e da caridade bem compreendida. Reavaliar nossos conceitos e valores, mergulhar em nosso íntimo tanto quanto nos for possível, perscrutando a natureza e o móvel dos nossos atos. Livro dos Espíritos, questão 919-A. Empenharmo-nos finalmente de forma consciente e lúcida, sem fugas nem desculpismos, ao autoconhecimento, há tanto tempo indicado como a chave do melhoramento individual. E embora nos pareça difícil por tantas e tantas vezes, embora tantas e tantas vezes tivéssemos preferido estacionar, não sair da nossa zona de conforto, mesmo quando essa zona nem esteja assim tão confortável, a lei de progresso é inevitável, rege todo o universo, toda a criação. Mais cedo ou mais tarde nos vemos compelidos a prosseguir, ainda que aos trancos e barrancos, porque já não suportamos mais o tédio que a inércia vai gerando dentro de nós, a insatisfação, o incômodo mental, intelectual e espiritual, que não nos permite encontrar serenidade e bem-estar em nenhum momento, em nenhuma situação. Daí então criamos fantasias, tomamos ilusões como verdades incontestáveis, elaboramos conceitos os mais enganosos e até absurdos, a fim de tentarmos nos esquivar de realizar uma avaliação justa e imparcial de nós mesmos, temerosos certamente de não nos aceitarmos,
de nos rejeitarmos e cairmos na baixa estima acentuada, nos levando inúmeras vezes à depressão profunda, psicopatologia tão comum nos dias de hoje. Entretanto, se envolvidos nessa situação, poderemos sempre revertê-la, por mais prolongada e dolorosa tenha sido. Poderemos sempre procurar o incentivo e a sustentação que nos ajudará a dar o primeiro passo, ainda que inseguro, no sentido de estabelecer não um novo começo, mas um novo recomeço, livre a cada novo passo das teias que o medo e o comodismo teceram em torno de nós. Esse incentivo, essa sustentação, os encontraremos por meio da prece e da meditação junto aos nossos amigos espirituais superiores, junto aos nossos mentores, que através de suas emanações e conselhos nos auxiliarão a despertar nosso potencial crístico, a luz em nós, da qual nos falou o Mestre Jesus de Nazaré. Assim é que a cada nova descoberta de mais uma faceta desse imenso potencial que jaz dentro de nós e no qual se encontra a divina semente, passaremos a elaborar um novo fim, com uma autoanálise sincera e a nossa subsequente reformulação de valores. Em O Livro dos Espíritos, questão 628, a espiritualidade nos adverte: jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Diante dessa afirmativa, não mais podemos vacilar, visto termos em mãos um rico e poderoso ferramental para nossa reconstrução, com a certeza da vitória alicerçada na fé e na confiança em Deus e em nós, seus filhos, criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição possível à criatura. Seara dos Médiuns, amor, caridade e trabalho. Prezados ouvintes do programa A Caminho da Luz, hoje nós iremos falar sobre formação mediúnica, do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Anotando a formação mediúnica, comparemos-la aos serviços do solo. A terra desdobra recursos para a sustentação do corpo. A mediunidade cria valores para o alimento do espírito. A terra, mesmo quando possuída pela floresta brava, produz de maneira mecânica se lhe atiramos algumas sementes. Contudo, a lavoura nesse regime surgirá em condições anômalas. A mata dominante abafará de certo as plantas nascituras. Animais comparecem na posição de primitivos donos da gleba, injuriando-lhes as folhas. Vermes destruidores ameaçam-nas a cada instante. Enxurrada e sombra constantes constituem-lhes em peço a vida. Mas se o trato da selva for cultivado contra a invasão de todo elemento estranho e mantido em trabalho, conseguiremos em breve o celeiro de pão seguro e rico. Também a mediunidade, mesmo quando encravada no psiquismo de alguém que paixões subalternas dominam, produz de maneira mecânica quando se lhe entrega determinado gênero de ação. Contudo, a tarefa nesse regime surgirá em condições anômalas.
tendências infelizes abafarão de certo a obra recém-nata. Sentimentos inferiores comparecem na posição de primitivos senhores da alma, inutilizando-lhes as promessas. Agentes da discórdia ameaçam-na a cada instante. Lodo moral e perseguição gratuita constituem-lhe em pé sua vida. Mas se a personalidade mediúnica for educada contra a invasão de toda sombra de ignorância e mantida em serviço, conseguiremos em breve o celeiro de luz, seguro e rico. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. No caso da Terra, o lavrador será mordomo vigilante. No caso da mediunidade, o médium será o zelador incansável de si mesmo. E médium algum se esqueça de que é na terra boa, abandonada, que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. Portanto, cuidado, nobres médiuns, com a postura moral e o estudo para o conhecimento profundo do dom que possuem. E até o próximo sábado, se Deus quiser. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. O programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos que nos acompanharam, aos irmãos e irmãs que participaram e os bons trabalhos do pessoal desta emissora. Os ensinamentos espíritas continuarão no próximo sábado, neste mesmo horário. Um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes, seus familiares e amigos. Façamos agora a nossa prece final. Unidos num só pensamento, façamos a nossa prece final. Pai Celeste, no momento em que a crise chegar, em que nossas forças se afigurarem poucas e nossas almas tremerem, faze-nos sentir tua sublime energia a nos sustentar e a nos trazer calma e paz. Suplicamos-te, Pai, que nos ponhas a tua mão santa sobre a cabeça, para que nós possamos vencer todos os problemas que surgem. Suplicamos-te também que nos dê a garantia da tua presença em todos os instantes da nossa vida, para sentirmos-nos seguros e tranquilos. Glorificamos neste momento o teu santo nome e reconhecemos o teu esplendor. Sentimos-nos felizes porque nossos pensamentos se encaminham na tua direção, recebem energia e abundância e se fortalecem para a vida. Louvamos, pois, com todas as nossas forças, o teu maravilhoso poder renovador e sustentador do mundo e das pessoas, e julgamo-nos neste momento imersos na tua paz. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você acompanhou conosco o programa A Caminho da Luz, uma realização da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares e do Conselho Regional Espírita da 11ª Região. A salvação passa pela caridade.